de revisão 1. Construção de um trapézio retângulo ABCD que tem como base 8,5, lado perpendicular. Se ele é um trapézio retângulo, naturalmente ele vai ter um ângulo reto na formação dele. Então, base AB 8,5, lado perpendicular em relação à base AD de 4 centímetros e lado não perpendicular ou lado oblíquo, que a gente fala, 5 centímetros. Está aqui o esboço, estão aqui as informações, podemos começar o nosso traçado. Reta suporte, R, ponto A inicial, distância entre A e B nós sabemos que mede 8,5, então nós medimos aqui, 8,5 no compasso. Representamos, a partir do ponto A, essa distância, encontrando o ponto B, 5 centímetros a partir do ponto B. Nós já encontramos o ponto C, então ajeitamos aqui, 5 centímetros, ponto C no ponto B, fazemos um arco grande, porque a gente não tem exatidão de onde essa reta vai passar. Esse ponto B vai ser interceptado. E o detalhe que eu havia comentado anteriormente era a respeito do ângulo reto. Se tem um ângulo reto, precisamos construir perpendicular. Para construir perpendicular, por um ponto pertencente à reta, posicionamos a ponta seca no ponto A, abertura qualquer do compasso, arco à direita, arco à esquerda, definindo aqui pontos 1 e 2. Depois, ponta seca no ponto 1, abertura de compasso um pouco maior que o ponto A. Fazemos um arco acima do ponto A. Ponta seca no ponto 2, mesma abertura, outro arco para cima do ponto A. Fazemos então essa reta ligando o X ao ponto A. Beleza. E temos aqui a nossa perpendicular. Outra informação importante é aí a partir desse ponto a gente já consegue marcar esse segmento de 4 centímetros. Ajustamos aí 4 centímetros no compasso, ponta seca no ponto A, e aqui está já o nosso ponto D. Agora sim, outra informação importante aqui, nós temos em um trapézio as duas bases sempre paralelas. Com isso, nós precisaremos construir essa paralela, certo? Então, ponta seca no ponto D, abertura um pouco maior que a reta R, fazemos um arco para cima, definindo nessa interseção, vamos chamar de ponto 3 para diferenciar, ponto 3, depois invertemos a ponta seca com a ponta de grafite, no meu caso aqui de caneta, do ponto D para o ponto 3, inverto e faço outro arco para o outro lado. Não importa onde ele tocar a reta R. Neste ponto aqui será o nosso ponto 3. Beleza? Distância de 1 até D, eu ajusto meu compasso para isso. Essa distânciazinha aqui, e trago ela para o ponto D. Naquele primeiro arco que eu havia feito, esse aqui. Esse aqui, por enquanto, esquece, deixa ele quietinho aí. Esse aqui que é relevante. Então, fazendo isso, nós ligamos aqui agora esses dois pontos. Vamos chamar aqui, que seria o nosso ponto. Aqui 3 não, né? Aqui 4 e aqui 5. Naturalmente, ele vai interceptar aquele arco que a gente havia feito pelo ponto B neste ponto aqui. Este ponto aqui será nada mais nada menos que o nosso ponto C, parte integrante do nosso trapézio. Descobrindo o nosso ponto C, é só fechar toda essa figura, todo este quadrilátero, reforçando o que realmente é o resultado final do nosso desenho. Certo? Fechou, fechou, fechou. Pronto. Finalizado o nosso desenho.